Fala galera do Bora Bater um Papo, vamos bater um papo hoje. Eu vou sair um pouco da política, um pouco da estruturação pessoal, pra gente entrar em um assunto bem delicado, tá? E já poder falar para vocês de algumas sínteses, de alguns sintomas que a sociedade vem demonstrando que essas gerações já está nascendo doente, tá? Então no vídeo de hoje eu vou falar sobre essa criança que tá aqui escrito, não preciso falar, 23 animais em uma fazendinha, tá? Não vou falar o fato, vou falar mais sobre esse instinto da criança, tá? E aqui nesse vídeo, pessoal, é um pouco delicado, porque eu estou lidando com dois dos seres mais inocentes da Terra, que são animais, bichinhos e criança, tá? Então, gente, é bem complicado eu fazer esse vídeo, mesmo porque eu não tenho formação acadêmica em psiquiatria, não tenho formação acadêmica em psicologia. Então, tudo que eu for falar aqui é a minha opinião conforme eu acredito, certo? É, o ponto mais fácil de eu falar sobre isso é, primeiro, que vocês deixem um like, ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo, que são vídeos novos todos os dias, principalmente quando as notícias são desse jeito. E também clique no botão se inscreva no canal e, por favor, se aparecer hypar, dá um hypar que é muito importante para o canal. O algoritmo entender que sim, os meus conteúdos são relevantes, certo? Vamos lá, gente. Isso daqui é assustador que aconteceu. É é perturbador, tá? E requer um pouco de cuidado para lidar com isso. Não é um assunto tão fácil de você tratar, certo? Mas a parte mais fácil, que é a que todo mundo concorda comigo, que tirando a esquerda, quem segue o meu canal que é de direita, quem segue meu canal que não tem espectro político e é assaltado diversas vezes na vida, já sofreu algum tipo de atentado por algum criminoso, tá? Sabe que o que eu vou falar aqui é muito importante, tá? É muito relevante e que precisa sim ser uma das pautas principais para o próximo presidente de 2026, que é a nossa segurança pública. Nossa, mas o que tem a ver o menino de 9 anos? Pera, eu já vou chegar lá. Esse tipo de caso não acontece só no Brasil, tá? Esse tipo de caso acontece no mundo inteiro. Mas a forma que os países tentam solucionar esses casos mais bizarros, mais bizonhos, também tende a ser muito diferente das terras tupiniquins, da terra brasileira. E o porquê que a gente tem que entrar nesse assunto? Hoje, um adolescente de 16 anos vai lá e furta você. Vai lá e vai lá a sua esposa. Vai lá e arranca o bem mais precioso que é a vida de outra pessoa e ele fica impune. Para não falar que fica impune, ele vai para essas casas de reabilitação, FEBEM,
Fundação Casa, essas casas que, para mim, no meu ver, é uma pós-graduação para formação de bandido. Ponto. Essa é a minha opinião. E quem quiser tentar provar o contrário para mim, que trabalha na Fundação Casa, que trabalha na FEBEM, estou aqui para isso. Não estou falando que eu estou dando da razão, não. Tá? Estou aqui para isso. Para quando eu tiver errado, falar, não, aqui eu errei. Só que o que muito me impressiona é que os principais traficantes, os principais líderes de organizações criminosas no país já passaram pela Fundação Casa. Logo, o que se subentende é que Fundação Casa, a FEBEM, ela é uma pós-graduação para a formação de bandidos. Ponto. Isso aqui não é achismo, nada disso. Você pode procurar, são fatos. Integrantes de facções criminosas fazem parte disso. Só que, quando acontece esse tipo de coisa aqui, a gente entende que está faltando muita coisa para o nosso país ser desenvolvido. Estou falando que, eu acabei de falar, estou falando que em países desenvolvidos esse tipo de atrocidade não acontece? Acontece. Mas também, da mesma forma que acontece, existem medidas que são tomadas que eu acho até que deveriam ser tomadas aqui no Brasil. Deveriam ser tomadas aqui no Brasil. Mas, enquanto nós tivermos bandidos de colarinho branco, de terno e gravata, que nós colocamos lá dentro da presidência da República, que nós votamos para o Senado, que nós votamos pela Câmara dos Deputados, isso vai continuar acontecendo. Enquanto a gente não diminuir o nível de criminalidade na elite do funcionalismo público, isso aí vai continuar acontecendo. Por quê? Logo, se eu vou lá e enrijeço a lei, e eu sou criminoso, logo estou enrijecendo a lei para mim também. E de fato, gente, isso aqui não é achismo, cara. Por que você acha que toda a Suprema Corte faz hoje o que quer fazer? É justamente por isso. Por quê? A maioria do Senado, a maioria da Câmara dos Deputados está comendo na mão da Suprema Corte. Não é achismo. Basta você se perguntar: o que tem a ver o irmão de Gilmar Mendes comer pastel? Ô pastel! Comer pastel ou o presidente Bolsonaro? Por que Bolsonaro não foi preso ainda? Por que Bolsonaro recebe 100 mil reais todos os meses de salário para ficar quietinho sobre a Suprema Corte, para ficar pianinho sobre o Alexandre de Moraes? Já se perguntaram isso? E calma, eu já vou chegar nesse assunto. Esse assunto é tão importante quanto isso. O como que a alma mais honesta deste país chegou no poder de novo? Por quê? É só se perguntar por quê que o projeto de lei queria enrijecer todo o Código Penal do Brasil, que o Sérgio Moro pautou, foi parar nas mãos do Renan Calheiros, investigado por crime de corrupção. Por quê? E quem foi que colocou
esses projetos de lei na mão do Renan Calheiros. E por que colocou? Perguntas que tem que responder. Logo, como que eu vou diminuir a maioridade penal? Como que eu vou tirar esses privilégios que tem, sendo que a pessoa que está lá para tirar é um criminoso? Não dá, cara. Não dá. Num país sério, num país desenvolvido, essa criança, agora eu vou falar do caso. Essa criança deveria ser analisada. Essa criança deveria ser 24 horas vigiada. Não tem outra saída a não ser fazer isso. Para tentar entender se essa criança, logo quando adulto, ela tem capacidade de conviver em sociedade sem praticar o mesmo ato que ela cometeu com seres humanos. Porque isso daqui, pessoal, é um sinal claro. Ela tem a falta de empatia. Que talvez ela não saiba ainda, porque ela é uma criança. Talvez tivesse uma maneira de modular essa criança ainda. Dependendo da falta de empatia que ela tem como você modular. Que a falta de empatia é a famosa psicopatia. E ela tem. Mas, que nem eu falei anteriormente, como que em um país que não sabe tratar e reverberar em cima de crimes comuns, que não sabe, o Brasil não sabe tratar isso. Não adianta vir falar para mim que é o pacote de leis do Brasil que está defasado. Não. É a forma que ela é aplicada. Isso daqui eu ouvi falar, não sei de onde foi que eu ouvi falar, isso aqui é verdade. Você pode pegar o projeto de lei do Brasil, entregar para o japonês e falar, ó, faz aqui, ó. Pega o japonês, ó, faz desse jeito aqui que no Brasil faz. Você iria ver o Japão sendo o Japão do jeito que ela é. Como assim? As coisas iriam continuar dando certo. Porque não é o projeto de lei que está ruim. É a forma que ela é aplicada. Isso aqui que aconteceu dá uma semana, até pela própria empatia do ser humano, para entender, é uma criança. Dá uma semana, as pessoas esquecem. A sociedade civil, a sociedade esquece disso aqui. Só que isso foi um absurdo que aconteceu. Agora, o porquê que isso não tem um olhar mais técnico em cima disso? Por que essa criança não vai poder ser observada? Por que essa criança não vai continuar tendo a sua vida normal? Enquanto, é claro, não tem comparação. Não tem, é uma criança. Eu entendo, é uma criança. Se tivesse 16 anos, até poderia falar, não dá, é inadmissível. Esse cara não dá para conviver em sociedade.
Só que no mínimo essa criança tem que ser observada. E não um cara que no podcast fala bosta ser vigiado e perseguido o tempo inteiro pela Suprema Corte. E não o cara que fala merda, que faz uma piada, ser alvo de processo de investigação. Gente, o que é muito pior? O que é muito pior? Fala pra mim. Eu vim aqui e tirar sarro, fazer piadas sobre a real situação do Brasil? Ou é esse caso? O que é muito pior? Eu vim aqui, através de uma piada, fazer uma crítica social e desglamorizar obesidade, desglamorizar deficiência por através da piada. Porque, muita gente acha que ter deficiência é uma beleza, não é uma maravilha, não. Não pode fazer piada disso. Quem puder fazer piada sobre mim, pode fazer. Pode fazer. Isso é um jeito das outras pessoas ver por através da comédia, por através do e-comics, o como é a nossa vida. Agora, eu prefiro ser chamado de deficiente, de pessoa com problema mental, do que ser chamado de psicopata. Esta criança claramente tem que ser observada, no mínimo observada, para ver se tem alguns traços que vai definir se ela pode ou não viver em sociedade. Agora, nós temos formação para isso. Nós temos profissionais realmente qualificados no Brasil, ou todos os profissionais qualificados do nosso país, nessa área principalmente de psiquiatria, nessa área de psicopatia, na infantil, está tudo lá fora. Porque não adianta nada o governo federal investir em tostar dinheiro público em cima de universidades e todo mundo ir para fora. Porque é isso que acontece. Qual que é a estrutura do nosso país para lidar com esse tipo de caso? Qual que é? Explica para mim. Então, gente, esse caso ele é um absurdo. E tem que ser tratado como um absurdo. Ele não pode ser esquecido. Não pode ser esquecido. Essa criança vai crescer. Ele não pode ser esquecido. Estou falando aqui em ir lá. Não, tem que prender a criança. Não. Ele é uma criança de 9 anos. Vocês estão entendendo a complexidade do tema? Vocês estão entendendo a complexidade desse caso? Vocês estão entendendo que nós não temos pessoas adequadas para lidar com esse caso no país? Vocês estão entendendo isso? E que isso aqui vai se tornar recorrente. Porque, novamente, cada vez mais a sociedade está ficando doente. E se a pessoa já não vem doente de nascença, ela adquire uma doença, vai, jogando o joguinho do tigrinho, tendo determinados vícios que arruína
que inclusive o governo federal é conivente com isso, que arruína famílias. Agora pergunta para a alma mais honesta desse país, como que ele vai tratar um caso desse? O que ele vai fazer para poder solucionar esse caso? Qual que é o projeto de lei que ele vai poder ser palpável para que isso não ocorra mais? Nós pagamos a maior qualidade tributária para esses caras. O maior salário, super salários para esses caras. E eles têm que nos fornecer respostas quando essa merda acontece. Mas hoje é bichinho. E amanhã? E amanhã? De novo, não estou falando em colocar numa fundação casa. Porque se ele fosse maior, se ele tivesse 16 anos, aí que ia ser pior. Porque esse moleque, ele ia para a Fundação Casa. Aí que ele ia deitar e rolar na Fundação Casa, ele ia deitar e rolar numa FEBEM. Por quê? Esse moleque é altamente inteligente, cara. Existe psicopata burro? Existe. Só que na sua grande maioria, essas pessoas são pessoas inteligentes, são pessoas frias. Vocês estão entendendo a complexidade do tema, a complexidade do assunto? Vocês conseguem entender isso? Que não é um caso simples, que requer estudo, requer uma análise científica, requer uma análise psiquiátrica, requer uma análise psicológica. Agora, no Brasil, que a gente tem hoje? Sabe qual que é a única análise que o governo federal está interessado nesse caso? Como que eu vou fazer uma propaganda política em cima desse caso, desse menino? Já sei. Eu vou falar que o menino é bolsonarista. Do outro lado, olha aí, porra, eu falei, hein? Eu disse. O PT ia voltar, a criminalidade ia aumentar, tá ok? É isso. E fica esse teatro, essa peça de teatro o tempo inteiro. Que eu não aguento mais. Como que o povo brasileiro chega a ser tão burro para aguentar esse tipo de teatro? Esse tipo de pataquada, de palhaçada? Eu tento não ficar nervoso, eu tento não me exceder, mas não dá. Porque é revoltante. É revoltante. Em qualquer outro lugar no mundo. Qualquer outro lugar no mundo ia ter uma outra solução para esse caso. O menino ia ser observado, ia ter que passar por consulta psiquiátrica. Esse menino nos Estados Unidos ia ser julgado. Julgado, não criminalizado, mas ele ia ser julgado. Por quê? O julgamento nos Estados Unidos com relação a esse caso desse menino aqui, ele ia ser uma chamada de atenção pro menino, ó, que você fez está errado. Para ele começar a entender que por mais que ele não tenha sentimento pelas coisas, tem algumas coisas que ele não pode fazer. Mas isso
analisando de maneira quente, com a minha cabeça de doidinho que muita gente fala que eu tenho. Com a minha cabeça de doidinho. Tô falando que iria dar certo. Imagine em outros países que já tem uma estrutura maior para isso. Vamos dar uma respirada. Eu decidi, para você que acha que os bichinhos, os animaizinhos, eu fico revoltado, desculpa, eu fico revoltado. Eu tenho meu cachorro aqui, cara. Se acontece esse tipo de coisa com meu cachorro, cara, eu ia ficar no mínimo, um ano ruim. Um ano ruim. Porque esse bicho não morreu de causa natural. Duas, foi uma criança que tirou a vida dele. Eu iria me sentir, sinceramente, que andando desses bichinhos, deve estar se sentindo um bosta. Deve estar se sentindo merda. Porque é esse o sentimento que a gente tem. Poxa, um ser tão inocente. Não estou falando que criança não seja, não é isso. É aquilo que eu falei. Mas esse tipo de atitude requer uma certa retaliação. Não estou falando condenação, retaliação. Que nem muitos países fazem. Mas vamos ver o que Deus fala dos animais e das criações de animais. Vamos ver o que Deus fala? Vamos lá. De acordo com a Bíblia. Ponto. Deus criou os animais de acordo com suas espécies. Sejam elas domésticas, selvagens ou rastejantes. Deus viu que eu havia feito. Peraí. Viu que eu havia feito era bom, então criou os seres humanos à sua imagem para que eles dominassem sobre os animais. Vamos lá, gente. Gente. Cara, os animais, os bichinhos de estimação, quando você tem um bicho, quando você tem até selvagem, quando você tem um bicho selvagem lá, eles nos veem como nós vimos Deus. Meu cachorrinho aqui é bagunceirinho. Mas quando eu chego aqui, cara, é surreal a festa que ele faz. Toda a bagunça que ele faz já justifica só nessa festa que ele faz. Porque o ser humano, quando outro ser humano chama atenção, quando tem uma rincha contra o ser humano, fica sem falar, fica bravo, não quer falar um com o outro. Agora, mesmo você chamando a atenção desse bicho, e em alguns casos, quando o bicho ele é maltratado, esse bicho, toda vez que o homem ou a mulher chegar perto desse bicho, ele vai fazer festa. Porque é algo incondicional, cara. É algo tão inocente que chega a ser incondicional. Eu hoje, eu tenho alguns medos por alguns bichos. E entre eles, a aranha. Aranha e escorpião, pra mim, não dá. Às vezes eu falo, bicho do... bicho do... Mas hoje eu vejo esses bichos como necessidade para equilíbrio
equilíbrio da natureza. Hoje eu consigo enxergar isso. Esses dias eu tive que encarar o meu medo de aranha. Eu morro de medo de aranha. Fala, não, ó, filha, sobe aí na pá. É você no seu canto e eu no meu. Assim, sobe aí na pá. Eu vou te devolver pro matinho lá. Eu fiz isso com uma aranha que provavelmente deve ter entrado de novo em casa e está escondida. Provavelmente. Eu morro de medo de dormir na casa com essa mesma aranha. Morro. Mas eu não a matei. Porque hoje eu consigo entender que é para necessidade de equilíbrio biológico. É claro, pessoal, pelo amor de Deus, vocês não vão fazer isso que eu fiz, porque o que eu fiz foi errado de pegar aranha. Não. Se você vê que é uma aranha venenosa, o que é o certo a se fazer? Se você vê que é uma aranha venenosa, você tem duas opções. Ou você isola a aranha, não tem como isolar, põe lá, isola, e leva para o Instituto Butantan, ou você solta no mato. Vê lá a forma que tem para isolar, tem forma segura de se isolar. Se você tem muito medo, para você não fazer cagada, você chama um bombeiro. Ó. Tem uma aranha, né? Assim. Estou com medo de causar acidente. Tem uma criança pequena, tem um idoso, que aranha, geralmente esses bichos peçonhentos, principalmente aranha marrom e aranha armadeira, para pessoas de mais idade e para pessoas e para crianças, elas são extremamente perigosas. Então é bom você, ó, vamos isolar, porque é da arritmia cardíaca, cara. Mas não tira essa parte de biologia, vamos voltar para. Então, Deus já entendeu que o que iria representar ele para todos esses animais somos nós. Deus entendeu isso. Vamos lá. A Bíblia também diz que a terra é todas as coisas que existem devem ser usadas de forma responsável para sustentar a família humana. O cuidado que temos com os animais que nos foram confiados é sinal de integridade pessoal. Jesus também falava sobre os animais, dizendo que eles são como irmãos menores que precisam de proteção. Acabei de falar isso. E não sou eu falando, é Jesus Cristo. É Jesus Cristo. Os animais na Bíblia. Disse também Deus: encha-se as águas de seres vivos, e voam as aves sobre a terra, sob firmamente o céu, do céu. Assim, Deus criou os grandes animais aquáticos e os demais seres vivos que povoam as águas, de acordo com as suas espécies, todas as aves, de acordo com as suas espécies. E para você que é o vegano, que é o vegetariano, então quer dizer que Deus favorece. Gente, vamos lá. Se Deus. Isso aqui é lógico, cara. Isso aqui é minha opinião, tá? Vamos fazer um cálculo bem rápido. Se Deus é dono de todas as criações,
de todos os seres vivos. E um ser vivo come o outro ser vivo para sobreviver. Certo? Isso aí é a lei da natureza. Não tem como. Se Deus abstivesse desse aspecto, tem duas hipóteses. A primeira, por que o ser humano precisa de vitaminas para sobreviver? Está presente, isso aqui não é opinião, tá, ô veganinho? Está presente em proteína animal. Ah, mas eu vi a Luísa Mel e não sei o que. Ai, aquilo me chateou tanto que eu parei de comer carne. É, pode ir, vai no médico. Vamos ver o que os médicos vão falar pra você. Gente, aqui já tá falando fazer uso racional. Qual que é o único ser na Terra que pensa? Somos nós. Fazer o uso racional. Não é pegar e fazer isso daqui também. Não é? Mas o ser humano já tem por natureza a necessidade de proteínas animais. Tem animal que só vive de proteínas animais. Então, quer dizer, esses animais estão errados? Você vai conseguir transformar um leão em vegano? Cara, é cada absurdo que eu vejo. Assim, respeito, nada contra, tá? Nada contra. Mas, se tu é um vegano e não faz consumo de proteína animal de forma sintética, tem duas ou uma. Ou você nasceu privilegiado por Deus por não precisar dessas proteínas, que eu acho bem difícil. Tá certo que não é de se duvidar, mas eu acho bem difícil. Ou a segunda opção, meu querido. Você está ficando doente. É difícil, né? Difícil a gente falar. Mas, de novo, eu respeito essas pessoas que fazem esse tipo de dieta. Porque eu prefiro ver essas pessoas respeitando até a vaca que é para consumo, que a gente tem que respeitar a vaca mesmo, porque para a gente ter é, total consciência das pessoas que comem derivados dela, que é por causa dela que estamos vivos, nós temos que respeitar ela, respeitar qualquer tipo de bichinho, nós temos que respeitar. Mas, mas, de acordo com o que estou vendo aqui, na própria Bíblia já fala fazer uso racional destes animais. Gente, e para finalizar, cara, eu sei que vai vir um monte de gente hipócrita falar: ah, você não sabe de nada de veganismo. Ah, você não sabe o quanto é bom. Gente, que sabe o que é bom para vocês são vocês mesmos. São vocês mesmos. Mas qual que é o X da questão? Primeiro, vamos resumir em partes. Na primeira parte do vídeo, eu falei sobre esse caso. Que aqui a coisa é mais complexa.
precisa ter um tratamento especial para esse menino. É o primeiro ponto. E o segundo ponto, para as pessoas que cagam em cima dos bichos, que pegam sem permissão do Ibama, que vai lá e põe em gaiola, blá, 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 blá. Tá aqui. Tá aqui. O que Deus quer que vocês façam como irmãos mais velhos destes seres. Vocês estão entendendo? Bom, gente, tentei passar meu ponto de vista. Primeiro, é um tema muito difícil de falar. Uma, por eu não ter formação acadêmica no assunto de psiquiatria e de psicologia. Eu estudei alguns termos, vamos dizer assim, do que é psicopatia, do que é sociopatia, por questão aí de políticos que se utilizavam disso, de líderes que se utilizavam disso, então eu peguei e fui lá pesquisa em cima disso para poder entender o que é. Gente, é tão complexo, porque assim, isso em frases simples parece que não é tão complexo. Ah, ele é psicopata. Tá, ele é psicopata, mas ele é uma criança de 9 anos. E aí? Vocês estão entendendo o nível de complexidade desse assunto? A dificuldade é acelerar num grau de seriedade o que eu estou querendo passar para vocês com relação a isso. E o porquê que eu falo que vocês têm toda a obrigação de se desenvolver. Para vocês estarem preparados para debater esse tipo de assunto. Para ter resiliência em tentar entender que as coisas não é só preto e só branco. Que não existe dualidade em tudo. Tudo tem uma justificativa. Certo? Geralmente, quando acontece esse tipo de coisa, pessoal, eu vou. É a última coisa que eu falo. Eu pego, eu avalio como cidadão, avalio como as pessoas que estão em volta. Mãe, pai. Avalio a visão da sociedade. Para depois de tudo isso, eu sei que eu vou ficar com dúvida. Aí eu vou lá e procuro a Bíblia. E eu sei que para muita gente vai falar, a sequência não está errada. Está errado. Só que para mim que é criador de conteúdo, eu acredito que a Bíblia é a resposta para tudo. E que esses expoentes que eu falei todos são perguntas, são questionáveis. Olha, a sociedade falou isso, ó, o Código Penal fala aquilo, ó. Você tentar entender o que Deus quer. Está na Bíblia. Eu vou lá e pego, leio com vocês, leio muitas. Tô sabendo, por duas pessoas, tá? Nando Moura, que me incentivou muito a, a ler a Bíblia. Porque você quer ser conservador, tem algum. É que eu falo, tem as obras feitas por pessoas sérias. Só que nada é tão sério, nada é tão perfeito quanto o livro da Bíblia. Pelo menos por enquanto, até onde eu tô lendo. Certo? Gente, é um tema difícil, mas
é isso. É tão difícil que fiquei revoltado, mas eu tô bem triste. Bem triste pelos bichinhos. Tenho certeza que esses seres vão diretamente pro céu, a alma. Esses seres inocentes. De saber que uma possível criança inteligente não vai ter um tratamento adequado por causa dele aqui no Brasil. Certo? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Termino esse vídeo triste, mas amanhã vai ser melhor. Valeu, forte abraço. Tudo de melhor sempre. Falou e até a próxima.